Shalom mais uma vez, meus queridos irmãos que estão nos acompanhando esse trabalho aqui no canal Fábio Pires, a nossa mensagem número 151 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema o perdão, parte 2. Nós iniciamos esse trabalho com essa belíssima canção desse casal russo. Não me perguntem onde que é esta igreja, é uma igreja. Qual a cidade? Eles estão numa cidade russa. A informação que eu tenho é que eles são russos. Eu vou buscar mais informações, depois eu coloco para os irmãos. O casal canta muito bem, uma acústica muito boa também nesta igreja, por sinal, e muito afinados, né? E a canção Kadosh Atah, cantado por esse casal russo, também impecável, na minha humilde opinião. E muito legal, eu gosto de colocar esses trabalhos, né, que nós podemos veicular. Eu gosto de veicular o bom trabalho das pessoas. Eu tenho um prazer em fazer isso, irmãos. Vocês não sabem quanto. E isso fortalece o corpo de Mashiach. Eu hoje vou me abster às críticas, tá? Eu não vou dizer que as pessoas não fazem isso, que o corpo de Mashiach está fissurado, está rachado. Está mesmo por causa do egoísmo das pessoas. Ponto. Já falei. Mas a gente, acima de tudo, nós precisamos orar, e orar por essa situação que se encontra, principalmente a Techuvá brasileira, e também a nossa situação também se encontra muitas das vezes que nós não ajudamos nossos irmãos, não temos como fazer as nossas benéfices, nos esquecemos, com tantas pessoas que precisam, irmãos, de uma ajuda espiritual. Eu confesso para os irmãos que tenho estado um pouco cansado de mensagens mais do mesmo. Nós já sabemos tudo o que está acontecendo nesse mundo. O que importa hoje, em primeiro lugar, é fazermos uma retificação profunda nas nossas vidas. Tirarmos os maus hábitos, tirarmos aquilo que desagrada ao Eterno. Principalmente sobre esse tema hoje que nós vamos falar, perdão, parte 2. Hoje nós vamos tratar de um subtema, né, um tema dentro desse tema maior, que é sobre mágoa e rancor. Então, verdadeiramente esperamos que esse tema, assim como o tema do Lashon Hara, que nós vimos semana passada, possa servir de grande aprendizado para todos. Aprendemos muito sobre o Lashon Hara semana passada, eu aprendi demais, já mudanças da minha vida, principalmente com relação a certas atitudes. E se você diz que está fazendo teshuvá, mesmo você sendo cristão, que você diz ter a mente de Cristo, será que você tem mesmo? E vale também para nós termos a mente de Yeshua dentro da teshuvá. Será que nós estamos fazendo jus a isso? E eu arrisco em afirmar que a maioria, eu digo mais de 80%, quando eu falo maioria, mais de 80%, se não 90%, não está fazendo aquilo que o Eterno deseja. O que é grave, e o que agrava a nossa situação como pessoas que se consideram salvas. Você se considera parte já do Olam Rabá? Será? Será que você será aprovado? Ou você está agindo como se supostamente tudo aquilo que você já fizesse seria ou fosse suficiente na sua vida? Se você pensa assim, como eu coloquei, cuidado, porque você pode estar num perigo muito grande. Portanto, nós temos uma grande oportunidade de sermos quem nós estamos programando para ser através de estudos, discursos, orações. E ontem eu falei um pouquinho sobre a prática, de praticarmos aquilo que nós aprendemos, e do mau hábito que as pessoas têm de fazerem postagens nas redes sociais. As redes sociais imperam esse mal que foi inaugurado aí há uns 15 anos. Nós já estamos nisso, nós estamos já embebedados disso, nós estamos afogados nisso. Eu lamento demais, e eu posso dizer que eu era muito mais satisfeito nos anos 80, nos anos 90, quando não tinha nada desse tipo de alienação mental. Não pense você que o mundo melhorou, muito pelo contrário, o mundo piorou com as redes sociais. Piorou porque as pessoas passaram a ser viciadas nas redes sociais. Eu vi um discurso de um estudo de um judeu, inclusive,
dizendo que as redes sociais vieram para aproximar as pessoas. Mas isso, na minha visão, na minha ótica, isso para ele é positivo, na minha ótica isto é negativo, porque isso veio para trazer um distanciamento. Hoje você não busca uma pessoa para conversar com ela pessoalmente. Hoje você se contenta em falar com essa pessoa através de redes sociais, através de redes de mensagens, não é isso? Então nós estamos perdendo o tato de falar com as pessoas, de buscar, de ter vontade de conversar com alguém que mora lá longe, de marcar um dia e conversar com essa pessoa. Puxa, Maria Fábio, mas tudo agora está mais simples, você consegue conversar com as pessoas, não precisa se mandar mais cartas. Isso é verdade. Agora, nós nos tornamos mais egoístas porque nós ficamos reféns dessas redes sociais. Então, a isca que foi jogada foi a falsa propaganda, o falso discurso de aproximar as pessoas. Só que nisso veio o vício. As pessoas são viciadas em redes sociais, irmãos. Isso é muito perigoso para todos nós. Há pessoas que não conseguem sair das redes sociais. E há pessoas que são religiosas e não conseguem sair das redes sociais assistindo vídeos inúteis com mensagens mais esdrúxulas ainda. Eu não vou falar os nomes, né? Um começa com K, o outro começa com tique, termina com toque. Quer dizer, para que isso, irmãos? Nós estamos vivendo um emburrecimento da sociedade. E quanto mais você estiver nisso, você vai ficar cada vez mais estúpido. É um processo que vai emburrecendo. Ontem eu fiz uma reunião com um grupo de professores e eu revelei e coloquei que nos últimos 8 anos, as crianças que têm nascido, pela primeira vez na história, essas crianças têm um QI menor que seus pais. Isso é grave, irmãos. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem aí trazido informação, as pessoas estão se afogando nas informações, só que elas não estão valorizando essas informações. Vide os grupos de estudo, que as pessoas não leem textos. Então, eu não estou mais fazendo aqui a propaganda, entre aspas, dos nossos grupos. A partir dessa semana, não vou mais falar dos nossos grupos de estudo. O que eu vou falar é que você pode nos enviar um e-mail, deixe o seu nome, a partir do dia 15 de maio nós vamos colocar nos nossos grupos de estudo. Mas saiba o seguinte, pelo menos nos grupos de estudo que nós administramos, você precisa ler as informações, você precisa ouvir os áudios, você precisa ter um compromisso, mas não é compromisso comigo, compromisso com você, com a sua própria vida, porque as informações que nós colocamos são muito preciosas. Nós temos que valorizar o nosso trabalho, e eu valorizo o meu trabalho. Valorizo o meu trabalho como professor secular, aí quase 31 anos, professor de línguas, e tenho que valorizar o meu trabalho ministerial, 10 anos e 6 meses já praticamente, de trabalho ininterrupto, e gosto muito do que faço. Mas as pessoas não estão valorizando, e não é só nos nossos grupos não, isso é em todo lugar. Pelo menos se as pessoas conseguirem ouvir aquilo que nós falamos, isso já é uma grande coisa. Ontem eu estava ouvindo um dos irmãos aqui que trabalha com sociopolítica e nova ordem mundial, de um determinado canal, eu não vou falar o canal, né, porque esse canal foi derrubado aqui, né, por motivos óbvios, que o YouTube é partidário da nova ordem mundial, que essa rede social é mesmo, já deu provas disso, porque censura canais conservadores, censura canais cristãos, censura alguns canais sobre Teshuvá, judaico-messiânicos, etc. E ele comentando que ele ficou 2 anos parado, porque as pessoas não davam crédito aos trabalhos que eram feitos. E as pessoas dão mais crédito para um aplicativo de séries, as pessoas dão mais crédito para programas emburrecedores de grandes redes de televisão, reality shows, as pessoas têm prazer em ver a realidade das pessoas. Irmãos religiosos que assistem, que consomem esses programas, pessoas que ficam assistindo jogos de futebol, eu acho o cúmulo isso. E eu critico, e eu faço essa crítica às pessoas que veem jogos de futebol. Futebol é uma idolatria. Tudo aquilo que você leva com fervor, com paixão, um time de futebol que não vai te render absolutamente nada na sua vida espiritual, muito pelo contrário,
Você está em idolatria, e se você está ouvindo o que eu estou falando aqui, você saiba o seguinte, você está em idolatria. Se você tem um time de futebol como eu tinha antes, e me preocupava demais, e xingava constantemente durante o jogo, ia dormir até com dor de cabeça muitas das vezes, saiba que você está numa profunda idolatria se você consome isso. E está mesmo, as pessoas não querem aceitar, não querem negar, muitas das vezes acham que nós exageramos. Você pode fazer idolatria com filmes, né, como as séries, como nós colocamos. Há pessoas que idolatram aí séries e só falam sobre isso. Há pessoas que idolatram comida, elas querem comer direto, são glutões. Por isso que as pessoas que comem demais não conseguem fazer jejum. Elas não conseguem se afastar daquilo que as envolve, que é a glutonaria. Uma comida nociva. Comem comida nociva, comem comida industrializada, não se preocupem em ter uma alimentação sadia e saudável para as suas vidas, sabendo que nosso corpo é divino, que nós temos que cuidar dele. A música também é uma outra idolatria. A música para os jovens, como foi para a minha vida. O entretenimento em geral. A gastança. Quando a palavra diz que nós devemos nos ater a comprar pão. Mas as pessoas que gastam 300, 400 reais, 600 reais no final de semana num shopping center, nós já comentamos, hoje não é mais possível fazer isso, mas aí as pessoas vão gastar aonde? Nas lojas de internet. E elas não têm, segundo elas, 50 reais ou 100 reais para dar para uma família que está passando por necessidades. Irmãos, que tipo de observância dos mandamentos nós estamos tratando das nossas vidas? E não adianta estudos rebuscados, estudos com palavreado importante, reveladores, que revelam o hebraico na sua essência dentro da Brit Hadashah ou do Tanar, ou estudos que evidenciam o Mashiach através da Gematra. Irmãos, e tudo isso eu já estou acostumado. Nós queremos ver prática. Nós queremos ver as pessoas ensinando a prática dos mandamentos. Esse é o grande problema. E não estou desprezando nada disso que eu estou comentando agora, principalmente no último item sobre os estudos rebuscados. São importantíssimos. Só que a sua prática da palavra do Eterno deve estar acima do conhecimento que você diz ter, ou deve estar acima do conhecimento que você tem predileção. Isso é muito importante. E nós seremos cobrados por isso. E o nosso objetivo, o nosso intuito é fazer você refletir sobre isso. Nos nossos grupos Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2, nós trazemos os irmãos para a reflexão. E também dizendo que nós iniciamos ontem, inclusive, o Voice Chat, né, o chat, o bate-papo com voz, lá no canal Fábio Pires, no Telegram. Esse, se você quiser participar também, só que é um grupo privado. Tá? Nós temos que fazer privado porque nós temos que prezar pela segurança, porque se eu abrir isso, eu não sei quem pode entrar para arreliar o grupo, para trazer contendas, né, pessoas de outras religiões, que odeiam judeus, que odeiam o Elohim de Israel. Nós temos que ser cuidadosos do que nós podemos fazer. Nós vivemos um tempo hoje que nós temos que ter todo o cuidado do mundo. Até aqui no chat, por exemplo, eu preciso ter cuidado. O grande problema do ser humano é ele não consegue ouvir o outro. Ele não consegue concatenar as suas ideias, em primeiro lugar, ouvindo o outro, refletindo sobre o que o outro está falando, e aí fazer os seus argumentos. Por quê? Porque as redes sociais e toda essa gama de grandes informações que nós estamos tendo desde o advento da internet, pelo menos no Brasil desde 95, isso está emburrecendo a população, quando deveria ser o contrário. E eu sei que a internet abriu temas, abriu possibilidades para as pessoas poderem encontrar a teshuvá, por exemplo. Só que a partir disso as pessoas passaram a fazer um mau uso, passaram a se tornar o quê? Muitas das vezes arrogantes. E a maior virtude do conhecimento é a bondade. Porque se você repassa uma informação para alguém, você está agindo com bondade. A bondade é você repassar o conhecimento para uma pessoa, primeiro sem impor este conhecimento,
E segundo, sem querer se fazer notório perante esse conhecimento. Eu fiz uma postagem, inclusive, que os temas de estudos que são colocados na internet precisam objetivar aquele que está ouvindo o seu discurso, objetivar a prática dos mandamentos. E não pode objetivar a notoriedade do preletor. O preletor é aquele que faz um discurso, é aquele que narra, é aquele que apresenta. Mas a minha impressão hoje é que muitas pessoas estão querendo se fazer notórias, famosas, por colocarem estudos. Elas querem receber elogios. Elas querem se tornar famosas. Eu conheço algumas pessoas que elas não precisam nem falar isso, elas podem até negar, mas no discurso delas, elas estão cometendo este erro. Então eles precisam, na verdade, retificar isso. E o estudo que você está jogando para a pessoa que está ouvindo, isso precisa apontar para o eterno. Então vamos apontar para o eterno, este é o ponto. Porque senão isso pode também, como nós falamos recentemente, gerar uma idolatria para o preletor. E a função aqui não é gerar idolatria, que o eterno nos livre deste mal, irmãos. Porque nós aprendemos isso, inclusive dentro do cristianismo. Porque o cristianismo ele vem de uma vertente grega, onde os grandes oradores, os grandes homens do discurso, da retórica, os grandes homens da eloquência, eles se tornavam o quê? Famosos. Então isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso. Porque pode se cair dentro de uma idolatria daquilo que o Eterno abomina. Agradecemos aqueles que estão participando já conosco. Muito bom a presença dos irmãos, sinal de que o trabalho está sendo interessante para os irmãos. Baruch Hashem por vossas vidas. Mas acima de tudo que isso faça gerar prática na vida dos irmãos. E cada vez mais nós vamos entrar em assuntos um pouco mais densos. Nós vamos entrar nesses assuntos. A semana passada nós já tivemos aí ótimos resultados. Eu gostei muito, pessoas que que vieram até nós para tratar desse assunto e nas suas casas, ensinando os seus filhos não fazer o Lashon Hara. Que bom, irmãos, que bom. As minhas atitudes, as minhas mudanças também já se iniciaram, já começaram a acontecer, né? E a gente sabe que são atitudes que não são fáceis, principalmente porque nós estamos acostumados a um tipo de comportamento nas nossas vidas. Retirar isso vai com o tempo, isso leva-se tempo, tá? A gente sabe disso, e ninguém aqui está falando que as pessoas têm que ser forçadas a fazer isso do dia para a noite, de maneira nenhuma. Agora, se nós temos um compromisso com o Eterno, nós precisamos trabalhar isso da melhor forma possível. Então, se você diz ter um compromisso, isso é muito importante. Eu quero deixar um destaque também aqui para o grupo Estudos para Casais, lá do Moré Marlon Ricardo, do Raízes Hebraicas da Fé, ele como idealizador do grupo e eu como administrador, né? E nós estamos começando a colher bons frutos e tratar do relacionamento para casais, isso é muito importante. Então, se você quiser depois participar do grupo Estudos para Casais, esse grupo é um grupo dele, esse grupo está aberto, né? Os meus que estão ainda fechados até o dia 15 de maio, porque nós estamos conversando com os irmãos, vamos tratar alguns assuntos lá com os que já participam, para aí sim, a partir do dia 15, abrir aí a possibilidade de mais pessoas para poderem estar conosco. Então, se você deseja trabalhar junto com o grupo Estudos para Casais, você pode mandar um e-mail aqui para nós, fabio73b@gmail.com, e também se você deseja nos ajudar financeiramente, nos ajudar através das suas tefilot, através das suas orações, inclua meu nome, Fábio Pires, por favor, nas orações, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, preciso de orações. Se você também quiser nos ajudar financeiramente, saiba que toda ajuda financeira, ela também, uma parte dela, uma boa parte inclusive, ela vai para os irmãos,
para serem ajudados. São pessoas que precisam, pessoas que necessitam. Eu estou investigando aí famílias que precisam, famílias que são necessitadas, e faça isso também. Você não custa nada, você de repente ajudar com R$ 20, R$ 50, o quanto você achar necessário, faça, ajude pessoas, irmãos. Busca a idoneidade da informação primeiro, claro, você tem todo o direito, porque existem muitas pessoas que fazem isso de má fé, abençoe vidas, isso é muito, mas muito importante, queridos. A partir do mês de abril também, muito provavelmente nós vamos fazer lives aí agora sobre a livraria aqui do chá, vamos sortear obras também, isso vai ser muito legal para abençoar os irmãos, para motivar os irmãos também, para que possam a desenvolver o hábito da leitura. Nós buscamos isso também, né? Nós também queremos que os irmãos possam ser abençoados, se busquem a perseverar na leitura. Parem de ficar nessas redes sociais, irmãos, por favor, chega disso. Leia a Bíblia, trabalhe a leitura da palavra do Eterno, busque trabalhar isso junto com o Eterno, no sentido de que você possa crescer espiritualmente, assistir um vídeo, vai buscar o tema, qual foi o tema da Bíblia que foi analisado naquele vídeo, busca aquilo para você, isso é muito importante. Nós não podemos deixar isso de lado, porque nós temos esse compromisso, inclusive, com a retificação, só que a retificação virá verdadeiramente a partir da tua leitura bíblica. E paralelo a isso, oração, e paralelo a isso, jejum. E as pessoas se esquecem, acham que é só ler as escrituras. Não, leia as escrituras, faça as devidas reflexões, busque obras também que vão falar daquele tema, vídeos, mas não se esqueça de fazer as suas orações e o seu jejum. Passei todas as informações, eu acho que já foi suficiente, não é? Então, muito obrigado aos irmãos que estão aqui conosco. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno por vossas vidas. E eu acho que cada vez que a gente vai falando, que a gente vai repetindo, isso vai desenvolvendo uma perseverança, isso vai desenvolvendo uma motivação. O meu objetivo aqui é motivar as pessoas também. Tá? Eu não sou nenhum líder motivacional, mas eu gosto de motivar as pessoas porque eu sou professor e estou acostumado com isso. E as técnicas que muitas nós aplicamos aqui são técnicas que nós também temos na pedagogia, com os alunos. E fazendo isso, eu tenho certeza, ainda mais falando da palavra do Eterno, nós estamos aí motivando as pessoas. Então, irmãos, motivem-se. Não deixem que esse sistema da pandemia, esse sistema mentiroso de Satanás que foi colocado para as nossas vidas, não deixe que isso traga uma desmotivação para você, que isso faça com que você fique com depressão na cama. Saia desse tipo de situação. Ouça os nossos vídeos, os nossos trabalhos, são vídeos, né, mas é um programa de rádio, né, vamos dizer assim, podcast. Ouçam os nossos trabalhos, busque a pesquisa nas escrituras, isso é muito importante. Então motive-se, irmãos, não deixe que essa situação faça com que você caia espiritualmente, porque é isso que eles querem. Eles desejam que você caia espiritualmente. Tá? Não acredite na mídia, a mídia é mentirosa mesmo, então eles estão interessados realmente em fazer com que você se torne uma pessoa depressiva, e eu temo pelas almas desses jornalistas que participam da mídia, chamados paus mandados, que fazem tudo o que os seus diretores executivos querem, porque se eles estão lá dando a cara a bater, eles fazem parte desse sistema e não podem falar, eu estava cumprindo ordens, como alguns setores dizem, eu bati no fulano, eu agredi a pessoa porque eu estava cumprindo ordens. Essas pessoas que falam isso também serão julgadas pelo Eterno. Que as pessoas não gostam que a gente fale essas coisas, mas aqui no nosso canal, o nosso canal é diferente, e ele trata da realidade como ela é. E esta verdade, como ela precisa ser vista, como ela precisa ser ouvida, e isso é muito importante também, tá? Baruch Hashem, ok, então já os irmãos comentando sobre um determinado assunto aqui, eu estou lendo, que a irmã colocou. Privado do Telegram nós falaremos sobre isso, ok? Muito obrigado. Vamos lá então com o nosso tema importante, mensagem número 151, hoje do podcast Canal Fábio Pires, parte 2, com o tema O Perdão, em 13/4. Se você acompanhou o programa ontem, e você precisaria ter acompanhado este programa ontem, para que hoje você pudesse entender aquilo
que nós vamos falar. Texto chamado Mágoa e Rancor, do Rabad.org, é o Rabad português. Eu gosto muito do Rabad de Portugal, pt.rabad.org. Para mim, ele é mais completo do que o site do Rabad brasileiro. Entretanto, os dois são muito bons, mas eu vejo mais conteúdo no Rabad português, por isso que nós trazemos aqui a leitura do Rabad, né? Eu creio que seja o Rabad português, porque começa com pt.rabad.org, ou pode ser, na verdade, o site do Rabad em português, atendendo os países de língua portuguesa, que a gente chama de países lusófonos. Qual a visão da Torá sobre guardar mágoa ou rancor de alguém que nos prejudicou anteriormente? Então eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem. Muito tranquilamente eu vou fazer essa pergunta. Qual foi a última vez que você perdoou alguém? Essa é a pergunta que nós fazemos, essa é a pergunta que nós deixamos no ar. E você faz a tua devida reflexão. Você não precisa responder isso no chat. Okay? Uma pergunta muito pessoal. Isso é algo muito pessoal que vem para trazer aí uma profunda reflexão das nossas atitudes, não apenas o ato de perdão, mas também o ato de pedir perdão, mas também o cumprimento dos demais mandamentos, também o Lashon Hara, etc. Qual foi a última vez que você realizou esse ato, que você perdoou alguém? Aí agora o outro lado, qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Qual a visão então da Torá sobre guardar mágoa ou rancor de alguém que nos prejudicou anteriormente? Vamos para a resposta. Essa pergunta é fácil de ser respondida, porém é algo muito difícil de ser cumprido, e por isso achamos interessante acrescentar alguns esclarecimentos, na verdade, além da resposta direta que consta na Torá, consta marcada no livro de Vaikra, capítulo 19, verso 18. Não se vingue, nem guarde rancor. Ame a teu próximo como a si mesmo. Vamos deixar esse tema aqui marcado na Torá e vamos expô-lo para que a gente possa entender. Não se vingue nem guarde rancor, ama teu próximo como a si mesmo. É difícil para você não guardar rancor? Ou você é uma pessoa que guarda rancor muito facilmente? O quanto aquilo que uma pessoa fala para você lhe atinge? Depois, o quanto que aquilo que a pessoa falou, mesmo em sendo verdade, a pessoa estava errada porque ela cometeu Lashon Hara, vai fazer com que você possa mudar o seu comportamento. Como pode uma pessoa realmente não guardar mágoa ou rancor? Bem, a primeira reação natural, depois de ser prejudicado, ofendido ou envergonhado por alguém, é de querer devolver na mesma medida para o outro provar o que acabamos de sentir. Na melhor das hipóteses, ou querer se vingar e machucá-lo na pior das hipóteses. Mesmo assim, a Torá exige um comportamento ideal e exemplar. Não somente não se vingar, mas também não guardar rancor, não sentir raiva, não sentir desejo de vingança, etc., no coração. E todo mundo acha que isto é algo impossível. Religiosos que se vingam de outros, existe muito isso. Isso não poderia ser assim. Já se erra a partir desse momento. Você recebeu a afronta de alguém, recebeu o Lashon Hara de alguém, recebeu uma investida de alguém, as pessoas não pensam, muitas pessoas, não pensam duas vezes e partem para o revide. Isso não é permitido pela Torá, porque o revide é a concretização do seu rancor, da sua mágoa. Isto é, você não aguenta e permite que o seu Yetzer Hara, que a sua má inclinação, haja segundo um resultado físico. Então, fisicamente falando, haverá um resultado. Qual é? A sua vingança. Então, alguém falou mal de você,
você vai também, no mínimo, falar mal desta pessoa. Alguém prejudicou você financeiramente, então você vai prejudicar também esta pessoa, ou agir de uma forma a denegrir a imagem desta pessoa. Alguém roubou algo de você, então você vai também providenciar que algum objeto suma da casa dessa pessoa, ou você vai falar isso para todo mundo. Quer dizer, nós não podemos fazer isso. Só que muitas das vezes nós achamos que nós estamos nos nossos direitos. São direitos demais que nós achamos que nós temos. É interessante, nós comentamos isso ontem, nós quase nunca pensamos nos nossos deveres. Vamos sempre pensar nos nossos direitos, como nós somos egoístas. Eu tenho direito. O meu direito é, olha, eu agi assim porque eu tinha direito. Ou eu fiz uso do meu direito. Quando Yeshua disse ame, que a Torá diz que ama, odeie o seu inimigo, e que a Torá até nos dá essa permissão de que você não tenha nenhum tipo de ligação sentimental, emocional com quem lhe faz mal. Ele diz, mas eu lhes digo, ame ao seu próximo. Yeshua não está desmentindo a Torá. Para que eu falo novamente com os irmãos judeus que podem estar ouvindo esse programa, eu não tenho problema com negativações, tá? Ontem, depois desse programa, eu tive uma negativação. Eu pensei assim, bom, uma pessoa que não concorda com o perdão negativou este programa. Claro que eu estou sendo irônico. Podem negativar, para mim, eu lido bem com essa parte de negativação. Há pessoas que ficam profundamente ofendidas, eu fico tranquilo com relação a isso, porque o Eterno tem honrado muito esse trabalho. Quase nunca nós temos negativações. E se houvesse, mesmo assim, Baruch Hashem. E ontem eu citei um caso aqui sobre os judeus e o ódio que eles têm para com os nazistas, e que direito que os judeus teriam de falar, nós nunca perdoaremos, nós nunca esqueceremos, nós nunca perdoaremos. Isso é de uma arrogância terrível. Então, se fosse assim, ninguém falaria com ninguém. E eu dei o caso também de pessoas que perdem seus filhos por assassinatos, ou pais, ou entes queridos, de que se o assassino se arrependesse amargamente, ele poderia pedir perdão, e qual seria a nossa reação? Eu vi um caso muito interessante, eu acho que algumas pessoas já viram, inclusive, de um julgamento onde uma família, eles eram cristãos, se eu não me engano, e de que eles, naquele momento do julgamento, o irmão da vítima que foi assassinada, esse rapaz, ele pregou a palavra do Eterno, baseado no testemunho de Yeshua, para o acusado. E por incrível que pareça, ele abraçou o algoz, o criminoso, o assassino do seu irmão. Aquilo para mim foi uma situação extremamente emocionante, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Portanto, nós sabemos que, mesmo isso sendo muito difícil, praticamente impossível de alguém realizar, isso existe, esta atitude existe, mas você precisa estar num estado espiritual muitíssimo elevado e com uma conexão muito forte com o Eterno, a ponto de não se deixar abalar e valer por atitudes negativas. E no caso essa, uma atitude terrivelmente negativa, a perda de um ente através de um assassinato. Bem, basicamente a explicação vem dos nossos sábios no Talmud, que fazem a seguinte afirmação: todo aquele que fica com raiva é considerado como se estivesse servindo ídolos. Esse dito é muito difícil de entender. Como pode se comparar aos dois assuntos? Servir ídolos significa não acreditar no Elohim único, enquanto que ficar irado ou bravo é apenas uma emoção negativa. Esse assunto foi explicado pelo Baal Shem Tov, que é o fundador do movimento racídico, para mim, extremamente respeitado,
com muitas lições de vida, inclusive. E a explicação encontra-se no sagrado livro do Tânia, na parte 4, capítulo 25, do qual citaremos alguns trechos. A pessoa que acredita que tudo vem do Eterno sabe que ele está ciente de que tudo que ocorre nesse mundo provém do Eterno. Estar ciente não significa que ele é apenas um espectador, observando as coisas de longe ou de perto. Significa que o que acontece é porque assim o Eterno quis. Há pessoas que não concordam com isso. Eu não vou dar uma de saduceu aqui. Os saduceus que achavam que tinham embates gigantescos com Yeshua, porque os saduceus achavam que o Eterno não controlava todas as coisas. Olha que engano terrível. Quando o Eterno controla todas as coisas e tudo vem por permissão do Eterno. Embora o indivíduo que amaldiçoou, machucou ou prejudicou tenha o livre arbítrio, que é a opção de fazer o bem ou o mal, e optou pelo pecado de machucar seu semelhante por causa desta escolha, que é uma escolha errada, né, será punido pela justiça humana ou pela justiça celestial. Porém, aquele que apanhou foi prejudicado, porque assim foi decretado nos céus. E se o primeiro tivesse usado o seu livre-arbítrio de maneira correta, declarando para o Eterno, não quero fazer este ato negativo, o Eterno teria muitos outros meios e emissários pelos quais poderia trazer o que foi decretado para o segundo. Como nós sabemos, irmãos, há muitas situações negativas, agora a análise é minha, há muitas situações negativas que vão trazer um crescimento espiritual para nossas vidas. Como há muitas situações negativas que acontecem conosco, que fazem com que as pessoas até se afastem do Eterno. Pessoas que perdem filhos, crianças, bebês, pessoas que perdem um parente, seja um pai ou uma mãe, pessoas que perdem tudo numa situação financeira terrível. Se fosse assim, vamos pensar então na situação de Iov, de Jó. Ele basicamente era um homem extremamente rico, dito até que era um dos homens mais ricos da terra, tinha uma família, muitos filhos, muitas posses, tinha uma esposa, tinha fama, reconhecimento, e era um homem dito como servo do Eterno. A ele sobre ele foi proposto um desafio, e o Eterno permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida dele. Aí está então a grande prova de aquilo que muitas pessoas não acreditam, que houve um problema espiritual. Eu não acredito que Deus, né, as pessoas falam que Deus permitiria uma situação como essa. Ora, então você vai ler o livro de Iov, de Jó, que vai fazer com que aquilo que você pensa seja total e completamente contrariado, porque o Eterno permitiu sim que ele fosse tentado, mas que ele não fosse tocado, e de que ele fosse até o extremo da sua vida testado para que verdadeiramente o seu amor pelo Eterno fosse evidenciado. Ora, irmãos, e o Eterno não pode fazer isso? Ora, irmãos, e o Eterno não pode realizar uma ação? O Eterno pode todas as coisas. Eu aconselho aos irmãos a lerem o livro de Jó, o livro de Iov. Lá está a maior prova de que o Eterno controla tudo. O Eterno controla o acusador, o opositor, o Eterno controla Satã, que segundo muitos judeus, dentro da sabedoria judaica, ele foi realizado, né, ele foi feito para isso mesmo, para ser o tentador, o vil tentador, o nosso opositor. Portanto, se nós temos a história de Iov, por que Iov então não se revoltou contra o Eterno e guardou uma grande mágoa e rancor dele? E nas grandes conversas que Iov tinha com o Eterno, lhe foi revelado os grandes segredos da criação desse mundo, por exemplo. E nas grandes conversas que o Eterno teve com Iov, lhe foi revelado os grandes segredos a partir da própria vida de Iov. Quando no final, ele perdendo tudo,
tendo a sua esposa também como o último impedimento da sua vida. Não sabemos se a esposa dele permaneceu viva ou não, nós não sabemos, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Quando ele passou, né, pela terrível prova, tudo lhe foi devolvido. Novos filhos, uma nova vida, novas posses. Repito, não menciona a sua esposa, então nós não sabemos, eu pelo menos não sei o que aconteceu com a sua esposa. Alguns fazem algumas conjecturas, a gente não vai colocar aqui, mas tudo leva a crer que a sua esposa ela foi aquela que queria bater o martelo final, mas ele resistiu. Em outras palavras, voltando ao texto, na hora que alguém nos prejudica, devemos saber e acreditar que ele é apenas um mensageiro divino do Eterno. Isso não tem nada a ver com um anjo. Agora, se a pessoa não pensa assim, na verdade não acredita no Eterno. Pois se o Eterno não quisesse que tal coisa nos atingisse, aquele que quer nos machucar ou danificar não conseguiria atingir o seu intento. E se ele conseguiu, é porque esta é a vontade do Eterno, bendito seja ele. Logicamente, ele não poderá alegar que merece uma recompensa por cumprir a vontade do Eterno. Porque, como explicado acima, ele poderia muito bem dizer: não quero fazer isso. Se a pessoa que foi prejudicada não pensa desta maneira, que isso foi decretado para ela e aquele que executou o decreto foi usado, então esta pessoa realmente não acredita no Eterno. E não acreditar no Eterno é o quê? Aí que vem a história. Semelhante a servir ídolos. Agora é possível entender o dito dos nossos sábios já mencionaram. Então, se você acha, o resumo aqui desse ponto, para você que talvez não tenha conseguido entender, se você acha que o Eterno não está no controle de todas as coisas, que o Eterno não controla inclusive o mal que acontece na sua vida, você então não acredita no Eterno, não acredita no poder soberano dele. E uma coisa leva a outra, uma ideia leva a outra. E não acreditar no Eterno significa acreditar em outros deuses. Já não acreditar no Eterno significa idolatria. O ateísmo é uma grande idolatria. Ah, mas eu tenho o direito, o livre-arbítrio de não acreditar. Você tem o livre-arbítrio de você não acreditar no Criador. Mas você está cometendo um ato falho perante a Ele. As pessoas que vivem por si só, sem dar importância ao Criador, achando que tudo tem a ver com o materialismo, que tudo tem a ver com as circunstâncias, aí se originaram bases filosóficas a respeito disso. Essas pessoas vivem ao léu, vivem por viver, achando que todas as conquistas que elas têm, ou os fracassos, os infortúnios, têm a ver com única e exclusivamente com uma obra do acaso total. Não existe obra do acaso total, irmãos. A obra do acaso total foi evidenciada por alguns filósofos europeus, por escritores europeus, que eram, e muitos até hoje continuam sendo partidários disso, o movimento nihilista, que é o nada, o movimento dadaísta, que é o nada em cima do nada. Tudo é um acaso. Não se considera o que está ao redor. Quem criou o que está ao redor? Tudo se formou através do quê? Através do Big Bang, desta ideia que nos é passada. O mundo proveio do acaso, irmãos. Eu não acredito nunca que este mundo tenha provido de um acaso. Você pode chamar isso de... você pode chamar o Criador de design inteligente, a força motriz do universo, o que quer que você queira chamar nesse sentido, se você não tem uma religião. Mas nós temos um poder criador que nos sustenta e faz com que você, por exemplo, tenha os seus 5 sentidos. O Eterno fala em Salmos, o Eterno fala também para Iov, que ele cria todos, inclusive aqueles que têm o quê? Deficiência, o cego. Ele diz: eu dou a visão ao cego. Então,
existe um ponto que nós precisamos entender. Nós precisamos parar de questionar. Quando eu falo questionar, é afrontar. Porque existem questionamentos e afrontas. Nós não podemos afrontar o Eterno. Você questiona o Eterno, pergunta ao Eterno, como o Iov fez, mas ele não afrontou ao Eterno. Há pessoas que usam o questionamento levando a base da afronta, que é o que os ateus fazem. Nietzsche falava que só acreditaria num Deus que descesse para ele e dançasse sem calças. Olha que absurdo, irmãos. Isso é um grande absurdo. Isso é se desfazer do eterno Criador. Querem formas mais palpáveis e realizações mais palpáveis de que o eterno existe? Então, voltando aqui, se nós vamos sair um pouquinho do nosso tema principal, que é guardar mágoa e rancor, tudo isso é ótimo na teoria, mas na prática é muito difícil, diz o texto. Por isso exige um treino constante, um estudo profundo para poder assimilar esse tipo de pensamento, até que finalmente será possível aceitá-lo e incorporá-lo em nossas relações diárias. Mesmo uma pessoa que já tenha estudado muito e tenha adquirido muito conhecimento da Torá, também é apenas um ser humano com sentimentos, instintos, reações naturais, que dificultam acatar este raciocínio, porém, malhando, fazendo o seu exercício mental, pode-se chegar lá. Nós não falamos que é fácil, mas tampouco impossível. Esse é um texto, excelente texto. Eu falo aqui do Rabat, pt.rabato.org. Ontem nós deixamos os textos que nós estamos analisando, damos os créditos ao Rabat, é obrigação nossa fazer isso, o texto não é meu, nós estamos apenas aqui fazendo essa análise. Então agradecemos o Rabat do Lubavitch, Baruch Hashem pela vida deles nesse sentido. Olha que texto rico. Como seria bom que muitas pessoas pudessem ter acesso a esse texto, ou aos textos do Rabat. Muito interessante. Com textos como outros textos também belíssimos que nós temos, de outros movimentos judaicos, de irmãos pesquisadores judaico-messiânicos ou judaico-nazarenos. Então nós tratamos esse tema de uma forma da qual nós podemos encarar isso como tudo sendo uma provisão do Eterno. Então conforte-se no Eterno. Mas perdoe aquele que faz um mal para você. Isto é saudável para a tua vida. A carta de Yaakov, de Tiago, na Brit Hadashah, a Brit Hadashah, que é um contexto judaico, totalmente judaico, é um trabalho judaico, inclusive, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você tem uma pessoa que você se dedica e confessa os teus pecados? Em primeiro lugar, você vai fazer isso para o Eterno. Então, por favor, eu estou quebrando aqui o ponto de as pessoas falarem assim: não, irmão, eu não posso ter ninguém. Eu só posso falar isso para o Eterno. Não é bem assim, no sentido que você pensava. Ou não é assim, eu não gosto da frase não é bem assim, saiu agora. Não é assim no modo que você pensava. Porque o texto de Jacob fala isso. Confesse seus pecados uns aos outros, aí você leva tudo isso para o Eterno. Mas por que ele fala isso? Para você ter uma pessoa amiga com quem você vai desabafar. É claro que tudo que você faz, você vai ter que confessar ao Eterno em primeiro lugar. É o Eterno que te ouve, é o Eterno que te perdoa, é o Eterno que salva. Mas se você tem alguém para orar por esta pessoa, e esta pessoa orar por você, observe que interessante o final. A oração de um tzadik é poderosa e eficaz. Então nós precisamos de oração. Eu peço aqui oração todos os programas. Então, por favor, irmãos, orem por mim. Agora, seja humilde, peça oração a uma pessoa. Confesse o que você errou para uma pessoa, mas tem que ser uma pessoa de extrema confiança sua. Não há nenhum mal em fazer isso. Não é de humilhação nenhuma pedir desculpas por um erro que foi feito. Há pessoas com coração duríssimo.
quero saber onde as pessoas de coração duro vão parar. Eu falo isso numa boa, irmãos, porque eu era assim. Onde as pessoas de coração duro na Techuvá vão parar? Pessoas que têm sede de vingança. Eu vi pessoas já que fazem provocações e provocações e provocações porque foram prejudicadas de uma certa forma e estão aí há 3 anos fazendo provocações. Usam até as redes sociais. E não pode fazer isso, se ela honrará. Porque elas falam, não, eu estou no meu direito, eu vou fazer, eu vou até o final. Não pode. Aí que entra o perdão. Perdoe, esqueça o assunto. Pronto, isso já morreu, acabou. E ninguém está falando aqui que isso é fácil de ser feito. Isso é um processo que nós vamos falando. Aliás, que nós vamos passando. Pessoas que guardam mágoas e rancores aí por 5, 10 anos, mas precisam se livrar disso. Isso causa doenças, inclusive. Isso já é provado cientificamente que o seu pensamento negativo causa uma doença, e às vezes uma doença tenebrosa. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como Adonai lhes perdoou, como está marcado em Colossenses 3,13. Perdoem. A pessoa que fez mal para você, nós até comentamos ontem, ela não vai vir falar com você porque na cabeça dela ela achou que o que ela fez não foi grave. Isso aconteceu comigo, inclusive, recentemente. Recentemente, falo assim, dos 2, 3 anos para cá. Eu ia fazer o quê? Embutir, colocar na cabeça das pessoas que o que elas fizeram foi desagradável, foi de uma falta de ética tremenda. As pessoas não entendem assim. Então, o que fez eu? Perdão, o que fiz eu? Desculpa, irmãos. Eu fui até essas pessoas e liberei perdão para essas pessoas. O que elas vão pensar é o problema delas. Inclusive, eu comentei sobre isso. Então, você pode passar por situações assim. Busque a pessoa, converse com ela, libere isso. É um peso que você vai liberar. Agora, se a pessoa discutir com você, porque ela pode não ter consciência espiritual que você tem, se a pessoa não tratar isso com você de uma maneira que você gostaria, aprazível, agradável, vocês conversam, riem, depois choram, ou choram, depois riem juntos, pronto, refez a amizade, como crianças, né, que fazem isso mesmo. Se a pessoa não se comportou assim, irmãos, vocês fizeram as vossas partes. Sejam tranquilos com as vossas consciências. Isso é muito importante. Mas há pessoas que não conseguem fazer isso. Elas não estão preparadas espiritualmente para fazer isso. Então elas vão continuar assim, com esses problemas sérios provavelmente até o fim das suas vidas, e isso pode trazer um julgamento totalmente negativo para essas pessoas. É melhor, inclusive, você tratar isso agora do que depois você ser, né, responsabilizado por algo que você deveria fazer, não fez, e que trouxe para você sérias consequências espirituais e físicas, como o advento, o aparecimento de doenças. Matetiarro 18, 21 ao 22, Yeshua já diz, perdoar até 70 vezes 7, falamos também, provavelmente foi 77 que Yeshua disse. Independente disso, se for 77 ou 70 vezes 7, Yeshua diz, perdoe. Eu creio que dentro do Lashon Hará, o perdão e o Lashon Hará são os dois temas mais complicados de um relacionamento que nós temos com o próximo e do relacionamento que nós temos com o Eterno, porque o Eterno fica esperando que nós possamos trabalhar em prol dele. Porque quando nós perdoamos, nós estamos trabalhando em prol do Eterno. Interessante. Então, que uma das irmãs coloca, né? O ser humano ele precisa desabafar para não sucumbir. Exatamente. Então, o que nós temos aí para aprender? Que quando você desabafa com alguém, você confessa seus pecados, que é isso que as pessoas não fazem, porque elas gostam de se mostrar fortes. Não é verdade? Há pessoas aí que têm capas aí, ou têm blindagens grossíssimas.
e se fantasiam de fortes, e se fantasiam. O ponto não é a pessoa se fantasiar de forte, e presta atenção no que eu vou colocar agora. O ponto é que muitas pessoas se fantasiam de infalíveis, como se elas nunca tivessem cometido erros. Esse é o grande problema. Se você se encaixa nesse ponto, se você é um líder, se você é uma pessoa influente na tua congregação, se você é uma pessoa que tem propósitos, e você se esconde através de uma capa de infalibilidade, eu posso te dizer que você pode ter uma surpresa muito complicada, porque você não age, na verdade, da maneira natural que você deveria agir, que é a maneira que o Eterno espera que você haja. Muito obrigado, irmãos. Ficamos aqui com essa mensagem, terminamos agora. Fui até mais o tempo que eu deveria ir. Agradecemos a todos que acompanharam mensagem número 51, 151, perdão, parte 2. Amanhã nós vamos falar sobre resolver desavenças com o próximo. Muito interessante. Muito interessante. Como podemos resolver uma desavença com o próximo. Às vezes você perdoa, a pessoa aceita o seu perdão, às vezes a pessoa vem pedir perdão e você aceita, mas aí fica por isso mesmo. Nós não conseguimos reconstruir uma amizade. Criou-se uma desavença. Algo que nós sempre falamos, né? Ninguém tem a obrigação de voltar uma amizade com pessoas. Eu falo pelo meu próprio caso, porque a gente perde confiança em algumas pessoas. Eu perco a confiança em pessoas que faziam parte da minha vida e eu sinto muito por isso. Sinto demais por isso, porque eu também sinto a falta dessas pessoas que antes participavam da minha vida. Só que nós perdemos a confiança nelas porque elas querem, elas entram naquilo que eu falei agora, elas colocam uma capa de infalibilidade. Mas aí são pessoas que precisam tratar também a inveja, os ciúmes, a cobiça, aí são outros problemas que entram também. E elas precisam se remediar. Por que eu falo isso também? Porque esses problemas dessas pessoas podem causar problemas a você, isto é, continuar causando problemas. Então, se você percebe que a pessoa tem um pecado recorrente, mesmo que ela te peça perdão, mas ela continua cometendo aquele pecado e isso pode te prejudicar, você não tem obrigação nenhuma de ter relacionamento com essa pessoa. Esse é o ponto. Mas se for criada uma desavença, você precisa resolver essa desavença para que aí sim cada um trilhe o seu caminho. É nisso que nós também nos baseamos e sempre ter shalom com as pessoas. Você pode não concordar com a pessoa pode ter feito algo grave para com você pode ter feito algo grave com a pessoa e a pessoa te perdoou, mas você tem aí desavenças, teve desavenças no passado, resolveu tudo isso, entretanto, não há a possibilidade de amizade, o Eterno não diz que você tem que voltar a ter uma amizade, a pessoa vai frequentar a sua casa, ou você vai estabelecer um negócio com a pessoa. Não, isso não entra em pauta. O ponto é ter shalom com as pessoas. Isso é uma obrigação que nós precisamos ter, isso é muito importante. Obrigado, meus queridos irmãos, que o Eterno possa abençoar a todos vós em nome de Yeshua HaMashiach, os irmãos que estão nos acompanhando, né? E parece que entenderam o nosso trabalho. Não é também um tema fácil de se lidar, entretanto, existe algo muito importante. O Eterno diz que devemos amar os nossos inimigos, e nós vamos falar sobre isso também hoje, mais para o final desse trabalho. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, inclusive. Não estamos fazendo aqui divulgação das nossas redes sociais, nada disso. Nós estamos apenas trabalhando esse tema, né? Vou repetir o que eu comentei no início. O grupo Estudos para Casais do Moro é Marlon, idealizador do grupo, e eu como administrador. Se você quiser fazer parte, mande-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Só para o grupo Estudos para Casais. É um grupo sobre relacionamentos. Não é um grupo para arrumar casamento, não é isso. É um grupo para que você aprenda a ter um relacionamento saudável, sadio.
você que já é casado ou você que ainda é solteiro. Muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe. Voltamos amanhã, se assim o Eterno nos permitir, com a mensagem número 152. Hoje, mensagem número 151 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema O Perdão. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, Ve'ovrachot, Beshem Yeshua HaMashiach.